Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre classificação dos triângulos. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever no canal. Vamos lá? Classificação dos triângulos. Em primeiro lugar, o que são triângulos? Triângulos são figuras geométricas que têm três lados. Dois, três lados. Classificação quanto aos lados. Eu posso classificar o meu triângulo de acordo com os seus lados. O que tem de especial nesses lados para que eu possa classificá-los por lados? Então vamos ver agora. Nós temos o triângulo equilátero. Equilátero quer dizer lados iguais. Então, quando eu tenho um triângulo em que as medidas de cada lado é igual, olha aqui. Aqui eu tenho um segmento de reta AB, o segmento de reta BC e o segmento de reta AC. E aqui está falando que eles são o quê? Iguais, ou seja, este lado é igual a este lado, que é igual a este lado. Os três lados do triângulo equilátero são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Congruente quer dizer que tem a mesma medida, só isso, tá? É uma palavra diferente, né? Congruentes, mas quer dizer o quê? Tem a mesma medida. Então, um exemplo, tem 6 centímetros e ele é um triângulo equilátero, o outro lado também vai ter 6 centímetros e a base dele, a parte de baixo, também terá 6 centímetros. Isso é um triângulo equilátero. Segunda forma, isósceles. Triângulo isósceles. O que quer dizer isso? É um triângulo em que eu tenho duas medidas congruentes e uma diferente. As três são iguais como no equilátero? Não. Mas eu tenho de ter duas medidas iguais, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui que o segmento AB, segmento de reta AB, representado por esse tracinho em cima do AB, isso aqui quer dizer que essa reta tem início e fim, é um segmento de reta. AB, ela é igual ao segmento de reta AC, ou seja, um lado é igual ao outro lado. Por isso esses dois estão com tracinho, só esse aqui está com dois. Esse é o diferente, tá? Então, no triângulo isósceles eu tenho dois lados congruentes. Olhei para um triângulo, tenho dois lados com a mesma medida e um lado diferente, eu já sei que se trata do triângulo isósceles. Então, por exemplo, aqui pode ter 8 centímetros, aqui 8 centímetros e aqui 6 centímetros. 6 centímetros. Isso quer dizer que esse triângulo é um triângulo isósceles. E um terceiro tipo de triângulo, que é o triângulo escaleno. O que é escaleno? Ele não tem nenhuma medida igual a outra. Então, aqui eu tenho o triângulo ABC. A, B, C. Aqui só está com tracinho, porque aqui tem 1, aqui tem 2 e aqui tem 3. O que isso quer dizer? Que nenhum é igual. Se fossem todos iguais, seria todos com 1, ou todos com 2 tracinhos, ou todos com 3 tracinhos. Aqui eu tenho um tracinho nos iguais e 2 no diferente. Aqui são todos diferentes. Um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. O que isso quer dizer? Que a medida de AB é diferente da medida de AC, que é diferente da medida de BC. Ou seja, cada lado dele terá uma medida diferente. Quanto aos ângulos, quer dizer ângulo. Quando eu tenho duas semirretas que se encontram na origem, elas formam ângulos de acordo com a abertura que elas vão formando. Então, eu tenho ângulos de 90 graus, menos de 90 graus, mais de 90 graus. Nós vimos isso na aula sobre ângulos. Então, vamos lembrar aqui. Na hora de eu classificar quanto aos ângulos, se o meu triângulo tiver um ângulo de 90 graus, ou seja, quando uma reta é totalmente perpendicular à outra, perpendicular, olha, tá vendo? Formou 90 graus aqui, ó. Quando eu tenho um retângulo que ele vai ter 90 graus, um ângulo de 90 graus, tá? Ele só vai ter um ângulo de 90 graus. Não tem como um triângulo ter mais de um ângulo.
Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo não pode dar mais de 180 graus. É só 180 graus, nem menos nem mais. A soma dos ângulos internos, esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, tem que ser igual a 180 graus. Então, se eu já tenho um de 90, eu não posso ter outro de 90, senão vai passar de 180, não tem como. Então, no triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, eu tenho que ter um ângulo de 90 graus. Olhei para o meu triângulo, identifiquei que ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele pode vir assim com essa bolinha, esse quadradinho com uma bolinha, ou você pode identificar simplesmente pelo formato, tá? Perpendicular, uma reta perpendicular à outra. Aí aqui no caso eu fiquei com um segmento de reta na horizontal e um segmento de reta na vertical. Os dois se encontraram e formaram esse ângulo de 90 graus, ok? Então, quando o meu triângulo tem um ângulo reto de 90 graus, eu digo que ele é um triângulo retângulo. Segundo tipo de triângulo em relação aos ângulos. Acutângulo. O que é acutângulo? Todos os ângulos deste triângulo serão menores que 90 graus. Eu posso ter, por exemplo, 60 graus, 60 graus e 60 graus. Precisam ser iguais? Não. Estou dando só um exemplo, tá? 60, 60 e 60. Totalizou 180? Totalizou? Então tá certo. Eu preciso ter todos os ângulos com a mesma medida? Não, ok? Pode ser 50, 50 e 80, tá? Desde que somando dê 180 e eles sejam, e não tenha nenhum ângulo, e nem 90 graus, nem maior que 90 graus, é um triângulo acutângulo, tá? Então, 3 ângulos menores que 90 graus. E o último ângulo, o último triângulo em relação ao ângulo é o obtusângulo. Quando a gente estuda ângulos, a gente sabe que o ângulo obtuso é aquele que tem mais de 90 graus. E no triângulo não é diferente. O triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo com mais de 90. Por exemplo, 120 graus, 100 graus. O que é grau? É como a gente mede a abertura de duas semi-retas. No caso aqui, de 2 segmentos de reta, tá? Então, aqui eu tenho 120. Se eu tenho 120 aqui, eu posso ter 40 aqui, tá? Aí dá 160 e 20 aqui, por exemplo, tá, gente? Desde que dê 180, maior que 90 graus. Vou ter mais de um ângulo maior que 90 graus? Não, só um. Porque senão não teria como eu ter os outros, tá? Dois ângulos de mais de 90, só 2 ângulos de 90 já daria 180. E o terceiro ângulo ficaria como? Né? Não daria para fazer um triângulo. Então, nós temos aqui a classificação quanto aos lados, equilátero, isósceles e escaleno. E quanto aos ângulos, triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. Retângulo, 90 graus. Acutângulo, 3 ângulos menores que 90 graus. Obtusângulo, maior que 90 graus. Não esquecendo que o triângulo retângulo só vai ter um ângulo de 90 e o obtusângulo só vai ter um ângulo maior que 90. Os outros dois serão menores, tá? Vamos para alguns exercícios? Vamos lá? Classifique os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, se é equilátero, se é escaleno ou se é isósceles. E quanto aos ângulos, se é triângulo retângulo, triângulo acutângulo ou triângulo obtusângulo. Então, nós vamos classificar. Cada um vai ter 2 classificações. Uma em relação à medida dos lados e a outra em relação aos ângulos que eles formam. Então, vamos lá. Bem, vamos observar agora, primeiro em relação aos lados. Nós temos aqui 3 lados com a mesma medida. Olha, 13 centímetros, 13 centímetros, 13 centímetros. Qual é a classificação para um triângulo que tem a medida dos 3 lados iguais? Qual é essa classificação? É equilátero, é escaleno ou é isósceles?
Equilátero. Equi quer dizer igual. Lados iguais. Equilátero. Então, a primeira classificação do meu triângulo, quanto aos lados, tá? Eu digo que ele é equilátero. Triângulo equilátero. Vamos classificar o segundo. Ainda quanto aos lados, tá? Vamos primeiro classificar cada um deles quanto aos lados, depois a gente classifica cada um deles quanto aos ângulos. Aqui eu tenho um lado com 14 centímetros, um lado com 23 centímetros e um lado com 30 centímetros. Eu tenho algum lado igual ao outro? Não, né? Os três lados são diferentes. Quando isso acontece, eu digo que eu tenho um triângulo isósceles ou escaleno? Escaleno. Triângulo escaleno é aquele que tem os três lados com medidas diferentes. Então, esse triângulo, em relação aos lados, ele é um triângulo escaleno. E esse último triângulo aqui? Eu tenho um lado com 14 centímetros, um outro lado com 14 centímetros e um lado com 20 centímetros. Ou seja, eu tenho dois lados iguais. Quando eu tenho em um triângulo dois lados iguais, eu digo que esse triângulo é o quê? Isósceles. Isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais e um lado diferente. Então, em relação aos lados, eu digo que esse triângulo é um triângulo isósceles. Agora que nós classificamos cada triângulo em relação aos lados, nós vamos classificá-los em relação aos ângulos. Eu tenho três ângulos de 60 graus. Quando eu tenho três ângulos de 60 graus, eu tenho três ângulos menores que 90. Ó, 60, os três aqui são menores do que 90 graus. Qual é o triângulo que tem os três ângulos menores que 90 graus? Retângulo, acutângulo ou obtusângulo? Acutângulo, com três ângulos menores que 90 graus. Tá? Os três ângulos desse triângulo equilátero aqui são menores que 90 graus. Logo, ele é um triângulo acutângulo. Ele é equilátero na classificação em relação aos lados e ele é acutângulo na classificação em relação aos ângulos. E esse segundo aqui? Em relação aos lados, ele é escaleno, três lados diferentes. Em relação aos ângulos, eu tenho um ângulo de 40 graus, um ângulo de 30 graus e um ângulo de 110 graus. 110 graus é maior que 90. Então, não é retângulo. Para ser retângulo, teria que ter 90. Não é acutângulo. Acutângulo são aqueles ângulos que têm menos que 90. Então, que ângulo é esse aqui? Obtusângulo. Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui, obtusângulo. Por quê? Porque esse ângulo é maior que 90 graus. No caso, aqui tem 110, tá? Então, quanto aos ângulos, esse triângulo é um triângulo obtusângulo, tá ok? Agora, esse aqui. Quanto aos ângulos agora, eu tenho 45 graus, 45 graus, 90 graus. Como eu chamo o triângulo que tem dentro dele um ângulo de 90 graus? Eu chamo de triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, quanto aos ângulos, ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Bem, gente, essa classificação dos triângulos vai servir na hora de vocês fazerem operações com triângulos. Se vocês conseguem olhar e identificar que tipo de triângulo
está diante de vocês, vocês vão ter mais facilidade em resolver qualquer tipo de operação com triângulos, tá ok? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, que isso possa ter ajudado vocês, tá? Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para receber as notificações de todas as aulas que forem postadas.